Oi pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula do projeto Pílulas de Epidemiologia. Eu sou o Lucas Eu sou a Letícia. e a gente é monitor de Epidemiologia Clínica da Faculdade de Medicina da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse vídeo então a gente vai abordar, de maneira mais simples e completa possível, os dois erros nos quais a gente pode recair quando a gente realiza um teste de hipótese, para averiguar se uma diferença entre os dois grupos distintos existe de verdade. Vamos falar sobre os erros do tipo 1, também chamados de erro do tipo alfa, e os erros do tipo 2, também chamados de erro do tipo beta. Esse tópico engloba conceitos importantes para o entendimento de bioestatística e, consequentemente, para a leitura de artigos científicos. Quando a gente está realizando um estudo e, portanto, procurando por uma diferença ou uma ausência dessa diferença, a gente realiza um teste de hipóteses. Usualmente, como vamos ver melhor numa próxima videoaula, a gente estabelece que a hipótese nula é a de não diferença entre dois grupos e a hipótese alternativa é a de diferença entre esses grupos. Nosso objetivo, nesse caso, é rejeitar a hipótese nula e, por conseguinte, aceitar a alternativa. Quando o assunto é bioestatística, o erro tipo 1, ou erro alfa, significa rejeitar a hipótese nula quando essa, na verdade, é verdadeira. Em palavras mais simples, e traduzindo isso, a hipótese nula, como vocês devem saber, significa que não há diferença entre duas coisas, dois tratamentos, por exemplo. Se tu rejeitas a hipótese nula, você diz que a não diferença foi rejeitada, ou seja, que há diferença. Se você rejeitou a hipótese nula e encontrou, portanto, uma diferença, quando na verdade ela não existe, você cometeu um erro do tipo 1, ou erro tipo alfa. Simplificando ainda mais, é o mesmo que dizer para um homem que ele está grávido. A gente pode também chamar esse tipo de erro de falso positivo, termo comumente utilizado. Vocês devem também já ter lido sobre o tal valor P. Vocês sabem qual é a relação do valor P com o erro tipo 1 ou erro tipo alfa? Pois bem, o valor P nada mais é do que a probabilidade de encontrarmos um erro tipo 1, ou seja, de a gente achar uma diferença quando ela na verdade não existe. Por isso que quando a gente vê um valor de P muito alto, classicamente acima de 0,05, a gente não aceita aquele resultado como estatisticamente significativo. Em palavras traduzidas, a gente está dizendo que não aceitamos que exista a probabilidade de um erro tipo 1 ou alfa de 5% ou mais. Afinal, é uma taxa de falso positivo bem alta já, né? Já no erro tipo 2, ou tipo beta, nós inferimos que não houve uma diferença entre os grupos no nosso estudo, quando na verdade ela existe. Ou seja, nós não rejeitamos a hipótese nula e a aceitamos, mas na realidade a hipótese nula deveria ser rejeitada. Ou seja, a diferença existe, está aí, mas com o nosso estudo a gente não conseguiu identificar. A gente pode chamar isso também, em palavras mais simples, de falso negativo. E como que a gente geralmente recai nesse erro? Bom, muitas vezes a gente não encontra uma diferença e a gente acaba inferindo que ela não existe, mas na verdade pode ser que o nosso estudo simplesmente não tivesse poder suficiente para encontrar essa diferença, não tinha tamanho de amostra suficiente, por exemplo. Então, faltou poder para encontrar essa diferença. Poder, essa palavra lembra vocês de algo? Sim, é justamente o poder do qual a gente tanto fala quando discute um estudo, ou a probabilidade de recair em um erro tipo beta. A gente aceita uma probabilidade bem mais alta do erro beta do que do erro alfa, de 20%, o que nos faz exigir um poder de no mínimo 80% para um estudo, admitindo esses 20% restantes que podem ser tipo erro tipo 2 ou falsos negativos. Para aqueles que gostam de decorar fórmulas, nos livros vocês vão ver que o poder nada mais é do que 1 menos beta, ou 1 menos erro tipo 2. Simplificando ainda mais, é o mesmo que dizer para uma mulher com um barrigão gravídico desses que ela não está grávida. Também podemos chamar esse tipo de erro de falso negativo, termo comumente utilizado. Se a gente for colocar o que acabamos de falar em uma clássica tabela 2 por 2, os erros tipo 1 e tipo 2 estariam representados da seguinte maneira: quando você encontra um resultado positivo, por exemplo, quando na realidade ele deveria ser negativo, a gente tem um erro tipo 1, como vocês podem ver na parte direita da tabela em cima, ou também chamado de falso positivo. Quando você encontra um resultado negativo, quando na verdade ele deveria ser positivo, a gente tem um erro tipo 2, ou falso negativo, que vocês podem ver na parte esquerda embaixo na tabela. Assim, a gente entende tanto os tipos de erro que podem ocorrer quando testando uma hipótese,
Como entender de onde vêm esses valores dos quais a gente tanto fala, P menor que 0,05 ou 5%, poder de no mínimo 80%, admitindo 20% de erro, eles vêm daí, dessa probabilidade de erros tipo 1 e 2 que convencionamos admitir quando a gente realiza um estudo e faz o teste de hipóteses. Então, por hoje é isso, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.